TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates para abordar na noite de hoje a questão do exame da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma das situações de temeridade de todos os candidatos, de todos aqueles vestibulandos, de todos aqueles que pretendem ingressar na área do direito. E para tanto, estamos trazendo a presença de César Antoniazzi, que é o presidente da Ordem Subseção da OAB, e a Yasmine Aidelwein, que é bacharel e que foi aprovada na prova da OAB. Na primeira leva de alunos, logo depois, no primeiro exame, ela já foi aprovada. Começamos com César Antoniazzi, presidente da Ordem, da Subseção da Ordem aqui na região. César, boa noite. Boa tarde, boa noite, Paulo Rogério. Boa noite, minha colega Yasmin, com quem eu divido essa entrevista. E boa noite a todos os que assistem à Rádio Univates. Quero dizer que é um prazer estar aqui e um prazer também estar aqui representando a OAB de Lajeado. A propósito, até para contextualizar, para que o ouvinte tenha uma noção, o ouvinte e o telespectador tenham uma noção da OAB. São quantos advogados agregados à subseção da região? Nós temos em torno de 750 mil advogados na região, que essa nossa região da OAB de subseção de Lajeado engloba a cidade de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Santa Clara, Arroio do Meio, e alguns distritos, Boqueirão do Leão ainda faz parte de nós, alguns que eram antigos distritos de Lajeado e hoje são municípios. Qual é o trabalho que a subseção presta para os afiliados associados? A subseção tem a sua secretaria que atende a todos os trabalhos burocráticos, né, e em direção a tudo que for solicitado OAB de Porto Alegre, certidões, encaminhamento do processo, tudo pode acontecer pela subseção de Lajeado. Também a nossa subseção aqui tem, em decorrência da quantidade de advogados que possui, nós temos o Conselho de Ética. São 9 conselheiros, que fazem as instruções dos processos éticos. O julgamento acontece em Porto Alegre. Então, toda a instrução do processo ético, ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas, acontece em Lajeado e depois é remetido a Porto Alegre, onde é julgado. E, a nível político, o que a subseção tem feito em Lajeado? A última atividade que nós tivemos foi uma audiência pública, que nós convocamos, que ocorreu no Fórum de Lajeado, na quarta-feira passada, não, há 15 dias atrás, no Salão do Júri, onde se debateram inúmeros assuntos. Os de mais importância foi a questão da mobilidade em torno do centro jurídico, que envolve ali não só o Fórum, como a Justiça do Trabalho, futuramente a Justiça Federal e o Ministério Público, né? Foi essa questão da mobilização, nós temos uma dificuldade de trânsito. A questão também que foi trazida pelos advogados, a preocupação em decorrência da estatização de 2 cartórios cíveis, que antes eram privatizados e voltaram ao domínio do Estado. E a nossa preocupação nesse sentido é porque nós temos cerca de 80% dos processos do Fórum de Lajeado estão nessas 2 varas. Então, com a estatização, os funcionários que trabalhavam anterior à estatização foram demitidos, porque eram funcionários seletistas do escrivão, e o Estado, né, o Estado, quando eu digo Estado, eu falo o Tribunal de Justiça, teve que repor esses serventuários. E nós temos um número reduzido de serventuários do Fórum. Então, o trabalho do Dr. Johnson, da doutora Carmen e da doutora Débora, que são o Dr. Johnson, o diretor do Fórum, a doutora Carmen e a doutora Débora, são, respectivamente, juízes da primeira e segunda vara civil. Foi incansável de buscar preencher os cargos e não haver uma interrupção no tratamento, no acompanhamento desses processos. Em cada cartório desses, cada vara cíveis, nós temos 10.500 processos. Então, nessa audiência pública, nós tivemos a presença maciça dos juízes, que vieram, né, tranquilizar os advogados, que o trabalho não se interrompeu e que ainda está se buscando outras medidas para melhorar ainda mais a prestação jurisdicional.
Nesse dia nós tivemos, quanto à mobilização, a felicidade de receber do Poder Público Municipal o decreto de declaração de utilidade pública do alargamento da rua que é em frente ao fórum, né, para melhorar a mobilidade. Então, claro, agora é o decreto, futuramente acreditamos que vai ocorrer a desapropriação e sim a construção então dessa avenida, para ter uma avenida com cada via com 15 metros ali. Então, acreditamos que vai resolver bastante coisa. E outras questões internas, corpos dos advogados foram discutidas, estão sendo debatidas, e oportunamente vai ser divulgada, então, uma carta, a carta que se extraiu dessa audiência pública. Então, essa foi a atividade mais importante que nós tivemos nesse início de ano, aí, nesse primeiro semestre, pela OAB de Lajado. Num âmbito maior, no âmbito nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil tem encabeçado, tem liderado grandes movimentos, inclusive envolvendo questões políticas brasileiras, né, César? Importante, agora a questão de uns 4 meses atrás, a Ordem conseguiu uma liminar para impossibilitar a venda de telefone celular em função de o serviço não estar sendo bem prestado. Isso, a Ordem, inclusive o nosso ex-presidente da seccional do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamarck, tem encabeçado isso a nível nacional e tem cobrado das empresas reguladoras uma maior fiscalização e autuação diante da má prestação do serviço em telefonia. Então a OAB tem tido uma atividade muito atuante política, em toda a sua história a OAB sempre tem feito isso, e não tem sido diferente nos últimos anos, né? Também agora, estou lembrando, a OAB está encabeçando o movimento Eleições Limpas, que é um projeto de iniciativa popular onde se busca arrecadar até 1%, no mínimo 1%, de assinaturas de eleitores, para levar um projeto de reforma política às casas legislativas e buscar a reforma desse sistema político que já está tão desgastado e não tem atendido o interesse mais da população a nível de democracia. Voltando à questão do exame da ordem, o que é que se constitui a prova, o exame da ordem para qualificar o bacharel em direito como advogado? Deixa eu falar um pouquinho de quando iniciou esse exame da ordem. Isso não é coisa nova. O exame da ordem foi instituído em 1963, mas só passou a ser regulamentado em 1994, com a criação do Estatuto dos Advogados. E a partir dali ele começou a ser aplicado. Em 1996 ele foi unificado, em 1996, em todo o Brasil, estabelecendo um único exame, né, e em datas semelhantes. E passou a fazer parte do calendário da OAB 3 exames por ano. Em 2011, então, nós tivemos uma declaração do Supremo Tribunal Federal declarando constitucional a realização do exame e pondo uma pá de cal em toda uma discussão que havia em relação à constitucionalidade ou não do exame da ordem, a possibilidade de um ingresso na advocacia sem a realização desse exame. Então a OAB tem trabalhado forte em cima do exame, entende que o exame é uma forma de selecionar o profissional que ingressa no mercado da advocacia e garantir ao cidadão, à comunidade, que o advogado, que quem está prestando esse serviço jurisdicional, esteja minimamente qualificado para tal serviço. Porque hoje há um grande conflito, uma grande crítica em cima do exame pelos índices de aprovação. Isso tem sido uma preocupação, inclusive, da OAB. Mas nós temos dito que esse não é o X da questão. Nós temos que olhar o que há por trás de tudo isso. O que está fazendo que os índices de aprovação dos exames da OAB sejam em torno de 20%, 25% em todo o Brasil, quando chega a esse número. E o que nós temos visto? O Brasil é o país, e nós vínhamos comentando, de maior número de faculdades de direito. Hoje somos 1.153 faculdades de direito. Se criou, tempo atrás, ensino jurídico em todo lugar.
faculdade de Direito em todo lugar, porque ainda é o vestibular, o segundo vestibular mais procurado. É um atrativo financeiro para as universidades. Com isso que veio um interesse muito mais mercadológico em criar uma faculdade de Direito do que propriamente de ensino. E o que nós vemos hoje em grande número das faculdades de Direito no Brasil. Quero deixar registrado que não é o caso das faculdades, da nossa faculdade de Direito aqui da Univates, e nem das faculdades do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos tido esse problema aqui no Estado. Mas hoje existe um faz de conta. O professor faz de conta que ganha bem e que ensina. O aluno, por sua vez, faz de conta que aprende. E a universidade, a faculdade de Direito, faz de conta que ensina e forma acadêmicos. E onde é que tem sido o gargalo? Onde é que tem sido a grande avaliação? Que tem sido o exame da ordem. Porque esse resultado que nós encontramos no exame da ordem era aqueles resultados que nós encontrávamos nas avaliações dos alunos que faziam as provas de aptidão. Então, o exame da ordem, ele não deve ser encarado como um obstáculo, ele deve ser encarado como um objetivo, né, de buscar melhoria na qualidade de ensino. A OAB, desde há muito tempo já, vem cobrando do MEC uma postura mais objetiva em fiscalização dos exames. E me preparando para essa entrevista, eu fui procurar no site do MEC o que vem acontecendo nos exames, nas faculdades de Direito. Desde 2005, o MEC vem efetivamente fiscalizando e monitorando a qualidade do ensino jurídico no Brasil. E de lá para cá, houve envolvimento dos ministros da Educação, houveram intervenções em faculdades de Direito, e agora, esse ano, o nosso ministro Mercadante, então, cancelou definitivamente a criação de novos cursos de Direito, e só será autorizado novamente depois de estabelecido novas diretrizes para a educação jurídica, para o ensino jurídico, onde a OAB e o MEC criaram uma comissão e estão buscando, em todo o Brasil, fazerem audiências públicas, levantar dados para que se forje um novo sistema e que se torne o ensino jurídico, que o ensino jurídico atenda aos interesses de mercado e atenda realmente aos interesses, principalmente daquele acadêmico, daquele estudante que vai buscar na faculdade, né, um conhecimento jurídico. Logo depois do intervalo, vamos ouvir a situação do alunado, a situação do estudante, a situação do vestibulando que passou, que está frequentando, que terminou inclusive o curso de Direito e que vai buscar a chamada carteirinha da OAB, o chamado passar no exame. Logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates. No primeiro bloco ouvimos César Antoniazzi, presidente da subseção da OAB. E neste segundo bloco teremos a oportunidade de ouvir a Yasmine Aidelwein, bacharel em Direito e que passou, logo na primeira prova da OAB, já passou no exame. Yasmine, boa noite. Boa noite, Paulo Rogério. Boa noite, César. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês que é possível passar na prova, se encarar ela com tranquilidade, não se pressionar demais, porque a prova vai medir o que tu vai precisar usar para trabalhar como advogado. Qual foi o método que tu usou para te preparar para o exame? Hoje em dia, existe no mercado inúmeros tipos de cursos preparatórios para o exame da ordem. Eu, como não tinha tempo para fazer esses cursos, eu peguei o edital e pelo edital eu fui estudando os conteúdos, porque eles são lançados no edital, e estudei principalmente os conteúdos das disciplinas que têm mais questões, que é o que pode fazer a diferença depois. Já na segunda fase da prova, que é a prova dissertativa, que escreve uma peça e tem mais 4 questões, eu estudei por provas antigas, provas que estão no banco de provas no site da OAB, porque ali tem mais ou menos os conteúdos
são pedidos na prova, eles não variam tanto. E com isso eu estudei e consegui passar logo de primeira. E esta preparação você fez ao longo dos semestres, inclusive dos primeiros anos? Nos primeiros anos a gente não tem a experiência de pensar nisso, mas da metade para o final da faculdade tem que te conscientizar que tu não vai estudar só para passar naquela prova que o professor vai te fazer no final do semestre. Tu tem que estudar e ir agregando para que quando chegar para fazer a prova, tu tem o conhecimento que tu não vai adquirir ele estudando só dois meses antes da prova. Tu tem que ir acumulando, porque senão tu não vai dar conta, porque direito são muitas áreas diferentes. O fato do candidato estudar, do candidato se preparar, do candidato ler, buscar informações, é praticamente inerente para quem está frequentando um curso de direito. É uma das obrigações, buscar especialização, fazer a pesquisa, até para no futuro estar instrumentalizando um processo. Por que é que então tantos alunos, apenas 1/4 passa no exame? Por que é que tantos reprovam e às vezes tem alguns fazendo lá pela 4ª ou 5ª vez já o exame? Uma coisa que eu considero é que muita gente não vai fazer a prova tranquilo. Se cobra e acaba o psicológico falando mais alto e a pessoa fica tão nervosa na hora da prova que não consegue realmente, por mais que saiba, que tenha estudado, quando chega na prova acaba tendo uma espécie de bloqueio e não consegue. O psicológico atrapalharia? Atrapalha. Yasmine, hoje o ensino médio, não só o público, mas especialmente o ensino médio particular, privado, junto com o repasse das disciplinas das matérias, tem feito algumas revisões gerais exatamente para preparar o aluno para o vestibular, para que ele chegue numa prova do Enem ou numa prova do vestibular para ingressar na faculdade depois e estar devidamente preparado e aquela escola obter um índice mais alto de aprovação de alunos que participaram. Não seria uma das alternativas nos cursos de Direito, nas revisões gerais, estar preparando também o aluno para o exame da OAB? Olha, as provas que eu fiz na faculdade, elas eram exatamente como a prova da OAB. A primeira parte eram questões objetivas e a segunda parte dissertativa, com tempo, exatamente da mesma forma que na prova da ordem. Inclusive, as questões eram questões de provas da ordem antigas. Então, para a gente que já conhece o tipo de questões, a forma que pergunta, facilita bastante. O conteúdo que foi exigido no exame, praticamente todo ele foi passado. Foi passado. Durante as aulas do curso. Nada que é cobrado no exame da ordem a gente desconhece. Tudo que eles cobram a gente ouviu falar durante a graduação. Algumas coisas há mais tempo, outras há menos, mas a gente tem conhecimento de todo o conteúdo da prova. E como é que tem sido o percentual de alunos que frequentam o curso de Direito da Univates e com aprovação no exame? A média de aprovação dos alunos da Univates é acima da média nacional. Varia de acordo com a prova, mas sempre é acima da média nacional. Acima da média? Acima da média nacional. E esse fato tem sido uma preocupação dentro da sala de aula no curso de Direito da Univates? Tem sido. A gente é preparado para o exame durante a graduação, até por isso as nossas provas são da mesma sistemática da prova da ordem, para a gente sair do curso e estar preparado para fazer a prova. Qual é a orientação, qual é o conselho que você repassa para os bacharéis em Direito que estão terminando, indo para o último semestre ou frequentando o último semestre e se preparando para enfrentar a prova da OAB, além de se preparar em relação a todos os semestres? Quais são as orientações básicas para o aluno? Eu diria que tem que fazer a prova tranquilo, porque a gente estudou, a gente sabe, ninguém vai fazer a prova da OAB sem estudar, porque ela é complicada. E que realmente estude, porque tem gente que leva o curso todo numa brincadeira e chega no final e quer passar na prova da ordem. E quem não estuda, não passa. A prova da ordem é dividida em 2 etapas, né? 2 etapas. Uma teórica e a outra
mais prática. Sim, a prova objetiva tem 80 questões, tem que acertar metade, 40, para poder ir para a segunda fase. E tu tem uma peça prático profissional e 4 questões para responder. Que aí tu escolhe nessa segunda fase qual é a área do direito que tu quer fazer a prova. Existem situações, até relatadas no meio jurídico, e entre os operadores do direito se tem conhecimento, de puxões de orelhas levados por alguns advogados quando fizeram a apresentação de uma peça, até na questão da ortografia, na questão de erros de português. Isso é levado muito em conta, tanto no exame como também na própria preparação do aluno durante o curso de Direito? A gente tem as disciplinas de português no curso. Como a gente escreve a peça na prova prática, eles marcam os teus erros de ortografia, porque a gente tem disponibilizada a prova depois. Mas eu, pessoalmente, acho que escrever corretamente é o essencial. Que por mais que a gente saiba tudo, toda a parte teórica, a gente tem que conseguir passar ela de forma correta. Você concorda com a existência deste funil, com a permanência da prova para fazer uma reciclagem dos profissionais? Eu concordo. Concorda? Eu concordo, porque eu acho que tem muita gente que não está preparado para a responsabilidade que é atuar no processo. E qual é a melhor fase para se fazer o exame? Quando se está concluindo no final do ano, se concluindo o curso de Direito e logo em seguida fazer a prova, ou se preparar um semestre para depois buscar a prova? Eu só tenho a experiência de ter feito a prova antes da formatura. Eu fiz a prova quase um ano antes da formatura e digo que para mim foi muito bom, porque eu consegui escrever a monografia, consegui passar o resto do ano tranquila, porque eu sabia que chegando no final eu ia conseguir a minha carteirinha, porque eu já tinha passado na prova. Este seria o aconselhamento. Logo em seguida já começar a fazer a preparação durante o curso e em seguida buscar o exame. Fazer a prova. Depois do intervalo, nesse debate, nesta conversação, vamos ouvir do presidente da OAB qual é a situação dos bacharéis que estão atuando, dos operadores de direito que estão atuando na região e no Brasil. Quais são as áreas que hoje têm aberto um flanco maior de desenvolvimento da atividade profissional e quais aquelas que já estão com um nível de saturamento. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que também faz parte deste cenário. O programa de hoje tratando sobre o exame de admissão da OAB para todo bacharelado em Direito, começar a atuar, começar a desempenhar as suas funções. Conosco César Antoniazzi, presidente da subseção da OAB, e a Yasmine Aidelwein, que é bacharel e que passou na prova da OAB. César Antoniazzi, a Yasmine colocava durante o intervalo comercial aqui o esmero dela, a dedicação dela, o comprometimento dela para passar já na primeira triagem, na primeira parte da prova da OAB. Tem se notado isso, esse comprometimento, essa dedicação, esta busca da situação como um projeto maior em praticamente todos os bacharéis ou aqueles que estão hoje se formando nos cursos de Direito? Bom, a tua questão é muito importante. Eu, quando ouvi a Yasmin dando o depoimento dela, fiquei muito feliz, porque eu lembrei do meu curso de Direito. Na minha época, eu não precisei fazer o exame da ordem, porque nós tínhamos o estágio que substituía. O estágio monitorado substituía. Isso foi lá antes de 1990. O que eu verifico no projeto que a Yasmin fez? A Yasmin traçou um projeto de vida, um projeto profissional. A Yasmin levou a faculdade dela a sério desde o início, desde os primeiros dias. Ela estudou, ela cursou, pensando, sabendo que no final do curso ela teria uma avaliação para enfrentar. E que ela coloca uma frase de extrema importância, né? A responsabilidade, né, de estar no mercado prestando um serviço de grande importância, que é a advocacia.
E ela não se permitiu não se permitiria ir para o mercado, pelo que eu ouço da Yasmin, sem estar devidamente preparada. Essa é a realidade, infelizmente, não é a realidade de todo aluno de ensino jurídico e certamente em todas as áreas da educação. Mas aqui na região, especialmente em Lajeado, aqui na universidade, da Univates, nós temos visto isso, e com muita alegria. Lajeado tem sido o modelo a ser seguido. Os alunos da Univates têm feito uma faculdade com muita dedicação. Claro que se tem também níveis altos de reprovação, isso é fato, mas quem traça um projeto de vida, quem traça um projeto de profissão, quem faz um plano de estudo, vai atingir o objetivo. E o exame da OAB é mais uma etapa e não um obstáculo a ser enfrentado. Isso é muito importante, eu fiquei muito feliz em ouvir o depoimento da Yasmin nesse sentido. E é por isso que nós aqui em Lajeado, a advocacia em Lajeado é tão difícil, e digo isso com alegria que é tão difícil, porque os advogados são muito bem preparados. Né? Advogar em Lajeado é um trabalho arduoso, porque todos os advogados estão muito bem preparados. Né? A comunidade da região aqui é muito bem atendida pelos advogados de Lajeado. Então, eu vinha dizendo no primeiro bloco, e volto a repetir, não pode se pensar que o exame da ordem seja um obstáculo, ela é uma etapa. E sem medo de errar, eu digo, hoje o exame da ordem é um mecanismo de proteção do consumidor, um mecanismo de pressão da comunidade, de todo cidadão, para que o mercado não receba advogados, profissionais da advocacia mal preparados. Né? E, felizmente, nós temos o exame que está fazendo com que as universidades, as faculdades de direito, olhem para dentro, se olhem, né, façam uma avaliação, porque o consumidor, que é o estudante hoje, está escolhendo a faculdade com base nos índices de aprovação. Está se olhando isso também. Né? O esclarecimento do estudante hoje é muito grande, ele está verificando como vai ser a minha conclusão do curso. Eu vou estar assistido, eu vou ter um acompanhamento. E outra coisa que a Yasmin coloca aí de extrema importância, no exame da ordem não se tem novidade. Principalmente da primeira fase, é uma prova objetiva que testa o conhecimento quase que relâmpago do advogado, onde trata de prazos, de coisas que o advogado, coisa que o acadêmico tem a obrigação de ter o conhecimento na ponta da língua daquilo. Aquilo é o básico, aquilo é o início. Né? Não se está buscando no exame a formação de um advogado, o conhecimento criterioso de determinada matéria. Não é isso que a prova busca. A prova busca avaliar se o candidato está apto para ingressar. E é depois do ingresso, é no exercício da profissão, que ele vai buscar as suas qualificações, como curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, no decorrer da sua vida, dependendo qual o rumo que ele der a vida profissional. As avaliações semestrais durante o curso já não poderiam servir como reciclagem, como apuração dos conhecimentos dos candidatos? Na verdade, nem todos os candidatos, nem todos os acadêmicos desejam se tornar advogados. E se nós aplicarmos o exame da ordem no decorrer do curso, nós estamos obrigando a todos a fazerem uma prova que talvez não tenham interesse em ser advogados. Né? Então, claro que o exame da ordem e a OAB está sempre atenta para buscar aperfeiçoar isso e melhorar. Vai sofrer, com o tempo, vai sofrer alterações, né? E é possível isso, está sempre pensando em melhorar isso. Mas acredito que exigir o exame no decorrer da universidade, do curso, acredito que seja difícil isso acontecer. Exercício da profissão, quais são as atividades que exigem ou um conhecimento em termos de vida jurídica, da experiência jurídica, ou até mesmo a questão de ter a carteirinha, de ter o exame da ordem? Paulo, a tua pergunta me deixa muito entusiasmado, porque todas as vezes que eu tenho que falar da profissão, eu falo com muito entusiasmo. Para mim, a advocacia é uma vocação. Eu, desde lá dos bancos escolares, eu já desejava ser advogado, advogava para o meu colega mais oprimido, porque assim eu entendia que ele estava sendo oprimido, né, por outros colegas. Hoje não é mais opressão, hoje se fala em bullying, né?
E aqueles professores que pegavam as orelhas da gente, acho que às vezes falta isso, um pouco da atualidade, né? Alguns puxões de orelha que eu tive, eu não pude nem contar em casa porque foram merecidos mesmo, mas enfim, para mim a profissão é uma vocação. E quando tu me perguntas se tem uma área melhor do que a outra, o que tem que se fazer, é uma construção, Paulo. Como um sapateiro, um carpinteiro, um alfaiate vai no decorrer da vida, buscando novos modelos de roupa, outros formatos de sapato, buscando a moda, buscando se aperfeiçoar, assim é a advocacia. A cada dia nós estamos buscando novos cursos, estudando um autor diferente, buscando teses novas, porque o advogado é o grande transformador da vida jurídica. É o criador das teses que têm sido acolhidas pelos tribunais. Os juízes não criam teses, os embargadores não criam teses. Eles acolhem ou não, eles fazem uma análise crítica daquela matéria que é levada ao conhecimento deles para os advogados. Então o advogado ele é um criador, ele é um escritor, ele é um estudioso. Lá no tempo de Roma, os doctors, os jurisconsultos eram aqueles que realmente estudavam as leis e criavam doutrinas em cima disso. Então, Paulo, quando tu me pergunta o que tem que fazer, tem que ter dedicação, tem que ter gosto pela profissão, tem que ter amor pelo que faz, e isso vai acontecer, o crescimento do advogado vai acontecer ao natural. O destino vai conspirar a favor desse bom profissional, desse profissional dedicado. O reflexo financeiro, que é importante para todos nós, né? Esse também vem automaticamente. Né? O bom advogado tem espaço no mercado. Eu não arriscaria dizer que tem determinada área que tá tomada e que não tem mais espaço para advogado. Não. Bom advogado tem espaço sempre. O mercado está aberto para receber isso. Novas questões vão surgir. Certamente nós não temos hoje condições de imaginar quais serão as teses que vão ser discutidas no futuro, daqui 2 anos, 3 anos, talvez até na próxima semana. Mas quem vai criar isso, quem vai desenvolver isso, é alguém que se debruçou por cima de um livro, né, que fez pesquisa, que escreveu, que desafiou aquele conhecimento, que desafiou aquela norma consagrada. Esse é o advogado que vai crescer. Então, digo isso para Yasmin, e isso é o meu dia a dia, eu busco me tornar isso, busco a cada dia me aperfeiçoar. A advocacia, felizmente, né, não existe um advogado pronto. Ele tem que estar em constante aperfeiçoamento, ele está em constante estudo. E o mercado vai reconhecer isso, Paulo, não tenha dúvida. O advogado profissional que se dedicar ao estudo vai ser reconhecido, vai ter seu espaço e vai atingir seu sucesso financeiramente também. Na carreira do direito, quem busca o Ministério Público ou busca a júris, a Escola de Juízes também precisa ter o exame da ordem? Tem que haver comprovação do exercício da atividade. Eu não saberia dizer com certeza, porque como eu disse ali atrás, a advocacia para mim foi uma vocação, eu nunca fiz um concurso. Eu seria um péssimo juiz. Né? Talvez promotor eu seria tão bom promotor, mas um péssimo juiz. Né? Porque eu sempre assumo uma parte. Eu sou passional sempre. Eu sempre estou de um lado. Né? E geralmente do lado de quem está com a razão, certamente, né, Paulo? Mas me parece que exige uma comprovação de um tempo de atividade, se não na advocacia, no exercício da profissão. Não existe a obrigatoriedade da advocacia, mas ela é a forma mais simples da comprovação da experiência jurídica. Experiência jurídica. É isso que eles exigem, um período de 2 a 3 anos de experiência jurídica. Eu não saberia dizer com certeza. Bom, mas não são todos, como você mesmo disse, não são todos os alunos que frequentam um curso de direito e que buscam ser advogados. Exatamente. E aí necessariamente ou obrigatoriamente não precisam ter passado pelo exame da ordem. Não, e tem uma legião de candidatos que sequer advogam, que cursam o direito buscando já uma colocação no serviço público, ou como juiz, como promotor, como delegado, enfim,
né? Porque são carreiras muito promissoras também. E nem se fala quanto à nobreza do serviço que presta, né? Então, são carreiras que realizam e carreiras que eu também digo, para ser um juiz, um promotor, um delegado, tem que ter vocação para isso. Tem gente que nasce timbrada para ser um juiz. Nível de saturamento do mercado. Algumas áreas, previdenciária, do trabalho, do direito econômico, algumas que já têm profissionais com saturamento, ou a premissa, a possibilidade de daqui a amanhã ocorrer, como acontece com os médicos, por exemplo, com quem lida com saúde, a busca de especializações e especificidades? Isso o mercado já está fazendo, né? Hoje não existe mais o advogado, o clínico geral. Isso não existe mais, já que tu usaste essa comparação com o médico, né? Hoje o advogado, pela gama do mercado, pela infinidade de matérias que estão sendo tratadas aí, o advogado tem que seguir alguma especialização. E hoje nós vemos especialistas em direito previdenciário, especialistas em inúmeras áreas. E o advogado, como eu disse antes, que se preparar, que se especializar, e o mercado vai absorver. O mercado está necessitando todo dia de novos advogados e de bons advogados. E o mercado também vai selecionar o bom e o mau profissional, né? E ao natural, o mau profissional será excluído, né? Será marginalizado pelo próprio consumidor e acaba sendo excluído. Então, eu não acredito que nós tenhamos alguma área saturada ou não. Tem áreas que realmente são mais fáceis do advogar, que não exigem de imediato um estudo mais aprofundado, um aperfeiçoamento mais aprofundado. Então, realmente tem áreas assim, mas que o mercado absorve com mais rapidez, porque talvez, certamente, não talvez, porque há um número maior de consumidores. Lembrei agora, por exemplo, a área trabalhista, né? É uma área de grandes demandas, então o mercado imediatamente já começa a absorver esse profissional. Mas logo ali adiante, o consumidor vai exigir dele uma especialização e um aperfeiçoamento da profissão. Logo depois do intervalo, as especulações de se buscar na justiça o cancelamento do exame da ordem. Já houve tentativas, já houve negativas, mas por enquanto não há desistência de um modo geral. Bloco de encerramento logo depois do intervalo. Pela TV Univates, você está acompanhando e nós estamos agradecendo pela companhia. O programa Entre Linhas, debatendo hoje a questão do exame da OAB, da triagem executada através das provas da OAB. São 2 etapas e a própria situação do bacharel em direito ou do advogado, quem busca a posição como operador de direito, como costumam chamar os advogados, os integrantes do Ministério Público, os próprios juízes, desembargadores que têm atuado nesta área. Aliás, doutor César, esta área é muito profícua no Brasil inteiro, né? O Brasil tem uma legislação bastante discutível, uma Constituição, segundo os mais críticos, feita por advogados, exatamente com o propósito de abrir brechas para essa discussão? Não penso dessa forma, Paulo, já. A tua pergunta é desafiadora. A questão da constitucionalidade ou não, da exigência do exame, em 2011, como eu tinha dito no início, me parece que restou pacificada. Entenderam que a ordem pode exigir esse exame, existe lei para isso. E o exame da ordem não é uma particularidade do Brasil, né? Portugal também tem um sistema assim. Portugal, o acadêmico, ele exerce um estágio por um período e passa por exames, né? Para ele iniciar a advocacia, mas lá não é um exame, são um período de estágio. Se ele não passar no exame, ele continua fazendo estágio. E ele não perde a capacidade de fazer estágio, como acontece no Brasil. Aqui, a OAB permite a carteira de estágio por um determinado período. Depois, ou tu te forma e faz o exame e passa, ou tu perde a validade da carteira. Portugal não. Portugal, tu continua exercendo a atividade de estagiário jurídico. Mas já existe um projeto de lei para transformar um sistema semelhante ao nosso. Estados Unidos, por exemplo, lá é mais rígido. Lá tem que fazer o exame. O acadêmico, ele se dedica exclusivamente ao estudo por 2, 3 meses, né? Ele foca no estudo, é uma prova importante, uma prova difícil, para ele obter aptidão. Diferente daqui, o americano, eles não têm uma prova unificada.
devido ao sistema de federativo deles. São 50 estados diferentes, com legislação diferente, então cada estado faz o seu exame, a sua prova, mas lá também é assim, né? França, Itália e Alemanha também exigem exame. Itália não lembro. França, Alemanha e eu acho que é Itália também exige exames para aptidão da advocacia. Aqui, em outros países, por exemplo, passando na prova, tornando advogado, por exemplo, é o caso, me parece que da Alemanha, se não me falha a memória, tu vai tendo que atingir etapas da vida para advogar em determinado grau de jurisdição. No Brasil, tu obtendo a carteira de advogado, tu pode iniciar, exercitar a advocacia, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte, a última corte de controle jurisdicional. Então, no Brasil, passou a ser advogado, não tem limitação na atividade profissional e tu pode exercer livremente qualquer atividade de natureza jurídica, né? Em outros países, em alguns países, tu tem essa graduação. E a tendência de termos ou não a continuidade do exame da OAB, nós, a OAB, entendemos que isso é um caminho sem volta. E a tendência é de que outras profissões comecem a aplicar exames também de admissão para a profissão. O que já vem acontecendo. Começa já a acontecer, né? Eu não saberia dizer, Yasmin, em que área O Conselho de Contabilidade tem pedido já. Não, mas não é obrigatório. Então, a tendência é nós caminharmos nesse rumo. E certamente pelas mesmas deficiências ou mesmas dificuldades que a OAB encontrou quanto em relação ao ensino jurídico, a deficiência do ensino jurídico. E eu até acho que as provas vão ter o mesmo nível de reprovação que existe na prova aplicada aos bacharéis em Direito. Porque o ensino não é só o direito que tem problemas, eu acho que em todas as áreas ele está com problemas. Exatamente isso, olhando do caminho reverso, do caminho inverso. O que poderia ser feito durante o curso de formação do aluno para que ele chegasse com mais tranquilidade nesse tipo de prova, nesse tipo de exame? Eu acho que a chave é a dedicação do aluno. Porque a gente tem hoje acesso a informação muito, muito rápido. E que se tu quiser te preparar, tu consegue. Mas tem muita gente que não quer. Até com acesso à internet, a coisas, tu consegue... Tem gente que não sabe fazer uma pesquisa num site de um tribunal, que é o básico, assim, pra gente. Mas, Yasmin, você acha que o jovem, aos 20, 18, 19, 20, 21, quando está frequentando uma faculdade de Direito, o jovem de hoje, e o César pode contribuir com esse raciocínio, vocês acham que, nesta idade, nos dias atuais, ele tem o grau de comprometimento que exige uma faculdade de Direito para estar preparado numa prova da OAB? Eu já cheguei a comentar com alguns amigos que eu me formei com 23 anos e que essa era a idade de tu entrar numa faculdade de Direito e não de sair. Porque hoje a gente tem maturidade para ver muita coisa que na época que tu entrou na faculdade tu não tem. Nem interpretava muitas vezes correto. É, exatamente. Não é, César? Agora, Paulo, veja a preocupação que isso impõe. Te imagina esse jovem que nós estamos aqui avaliando, que talvez ele não tenha capacidade, comprometimento, não vou usar a palavra capacidade, não, forte. Ele tem. Talvez não tenha maturidade. Exato. Então, até mesmo para escolher a sua profissão, lá com os 17, 18 anos, como acontece hoje, né? Porque o jovem de hoje é muito diferente de nós, né? Do nosso tempo. É do nosso tempo. Te imagina esse jovem ingressando no mercado com 23, 24 anos, despreparado, atendendo uma demanda, atendendo um cliente que muitas vezes tem aquele litígio, aquele problema como o bem da sua vida. Vamos usar o caso extremo, atendendo uma ocorrência policial, um flagrante onde o cidadão está sendo preso, né? Uma acusação indevida. Então, a OAB, ela tem não só a obrigação, ela tem o compromisso de fiscalizar isso. E ela vem tentando fazer o seu papel. Ela vem tentando fazer isso da melhor forma possível.
Ainda assim, nós temos, infelizmente, no mercado, maus profissionais, como em toda atividade, toda profissão existe maus profissionais. A OAB também não foge disso. Mas, César, então por que não se adota como se adota na medicina? Se busca mais 2 de especialização, mais 2 anos, mais 4 semestres de residência do profissional, além dos 5 que ele está cursando para se preparar. É possível, Paulo, que o tempo nos demonstre que essa seja a necessidade. Eu não saberia te avaliar hoje se isso resolveria o problema ou não. O que a OAB tem fiscalizado de forma muito séria é o exercício da profissão de forma honesta e ética. Isso o Tribunal de Ética da OAB tem fiscalizado, e se tiver que sangrar na carne, vai sangrar em afastar o advogado, em suspender o advogado, em advertir o advogado. Isso a OAB tem feito no seu dia a dia. Mas nós entendemos como o mercado vai selecionar. Vai acabar o mercado selecionando. Claro que não tenho dúvida disso. Quanto melhor se nós pudermos colocar no mercado profissionais melhores preparados. Mas isso não é uma obra fácil de se realizar. E só o tempo vai qualificar isso. Porque nós vemos, como eu disse lá no primeiro bloco, nós temos um déficit de ensino público muito grande. Né? E a reforma tem que começar dentro das universidades, exigindo mais do aluno, exigindo mais comprometimento, né? Talvez valorizando mais o professor, né? Exigindo mais trabalhos, mais dedicação do aluno, não facilitando tanto a realização do curso, a conclusão do curso. Né? Hoje nós vemos as pessoas entram rindo e saem rindo num curso de direito, que bom, mas chegam na OAB, no exame da OAB é a grande frustração. Ou o grande nervosismo ao enfrentar a coisa. E não tenham medo, Paulo. Fazendo uma faculdade, com dedicação, com estudo, um projeto, realizando um projeto. Vamos pegar o exemplo da Yasmin aqui, eu fiquei muito feliz em ouvi-la. Né? O exame da ordem será só mais uma etapa a ser vencida. Não vai ser obstáculo jamais. E alternativas para incorporar no curso algumas disciplinas a mais ou situações a mais para que o aluno chegue melhor preparado para a prova? Eu acho que o que a gente deveria de ter... Questão de português. É uma cobrança de português na prova. Não de gramática. Nas provas semestrais? Não, na prova da ordem, exatamente. Cobrar eu bato muito na tecla porque eu vi colegas meus e eles cometem erros grotescos assim e que eu não consigo admitir porque eu me cobro escrever corretamente. Então tem gente que passa na prova, mas tem muita dificuldade nesse lado que é escrever, que é conseguir argumentar, que é conseguir desenvolver uma tese, que é o que a gente vai precisar fazer. E só se aprende exercitando isso, né? Isso é lá desde o colégio, desde o ensino fundamental. O domínio da língua se aprende exercitando ela. Mas, lamentavelmente, hoje os sistemas de comunicação que existem à disposição dos adolescentes não favorecem muito a busca de aperfeiçoamento da gramatical, né? A linguagem de uma web, de uma internet, a própria exemplo, linguagem virtual, aí, ela é muito resumida, ela é muito pobre, né? Isso acaba desestimulando o aluno a pesquisar ou pelo menos se enquadrar dentro das regras ortográficas. Exatamente. Ok? Muito obrigado, César, pela presença. Muito obrigado, Paulo. Um prazer dividir esse espaço contigo. Yasmin, engrandeceu a minha participação aqui, a tua presença. Fico feliz em te conhecer, fico feliz em saber da tua experiência. Agradeço mais uma vez o convite da TV Univates de nos fazermos presente. E a OAB se coloca à disposição, se tiver que fazer um esclarecimento, aqui estaremos para realizá-lo. Okay. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, Yasmin. Obrigada. Foi um prazer também. A Yasmin Aidolvan, bacharel que passou na prova da OAB, e o César Antoniazzi, presidente da subseção da OAB. Com essas participações, estamos encerrando o programa desta noite. Muito obrigado pela companhia. Boa noite.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.